Hoje tem Mengão, hoje tem Mengão. Fala, nação rubro-negra. Nação, eu recebi um puxão de orelhas porque eu não peço pra vocês se inscreverem no nosso canal. Eu vou pedir lá no finalzinho do vídeo. Aí às vezes a galera já encerrou o vídeo, não tá assistindo mais e nem me ouve falando que é pra se inscrever no nosso canal. Eu faço isso porque eu quero dar notícia pra vocês rápido, sem enrolação, sem nada. Mas realmente a gente precisa falar de vez em quando no início do vídeo pra que vocês possam se inscrever e não esquecer lá no final. Então dá uma moral pra gente que o nosso canal só sobrevive se vocês compartilharem os nossos vídeos e se inscreverem no nosso canal. Se você ficar só assistindo, não deixar o like e não se inscrever, daqui uns tempos eu não voltarei mais aqui. E se você curte o nosso trabalho, quebra esse galho, se inscreva aí no nosso canal. Eu odeio fazer isso no começo, que eu já gosto de chegar dando as notícias, tá? Mas eu espero que vocês entendam. Pessoal, a CBF divulgou os convocados para a Copa América na tarde desta quarta-feira. O que interessa pra gente é quem foram os convocados do Flamengo. Everton Ribeiro e Gabigol. Menos mal que foram só os dois. O Rodrigo Caio foi cortado porque a seleção mais uma vez arrebentou com o jogador e ele está sendo avaliado para ver qual que é o grau e a extensão da lesão que ele volta mais uma vez da seleção. Agora o Gabigol foi listado para o jogo contra o Curitiba de logo mais, o Everton Ribeiro também, e eu vou falar para vocês agora sobre todos os relacionados do Mengão Queridão e da provável escalação do Flamengo, tá legal? Vamos lá então. Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Ramon, René, Rodinei, Muniz, Ryan Luca, Thiaguinho, Vitinho, William Arão e Yuri. Esses são os jogadores que vão nos representar contra o Curitiba a partir das 19 horas, horário de hoje, hein, pessoal? Agora é o seguinte, vocês viram aí que o Rodinei apareceu na lista também, né? O STJD reverteu a suspensão do Rodinei no pagamento de multa. Então o Rodinei tá liberado para jogar esse jogo na Copa do Brasil. Ele havia sido suspenso, como eu já falei anteriormente para vocês, porque ele invadiu o campo no jogo Internacional e Corinthians, última rodada do Campeonato Brasileiro. E a legislação desportiva do Brasil diz que você tem que cumprir a suspensão no jogo posterior organizado pela mesma entidade. Campeonato Brasileiro, realizado pela CBF. Copa do Brasil, pela CBF. Mas o jurídico do Flamengo é muito bom e reverteu essa suspensão numa multa. Entretanto, o Rodinei não será o titular desse jogo contra a equipe do Curitiba. Pedro e Gerson também não viajaram. O Flamengo decidiu poupar esses jogadores para prepará-los para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Por quê? Porque enquanto o Gabigol e Everton Ribeiro estavam ali no Paraguai, os dois, Gerson e Pedro, estavam em Belgrado, capital da Sérvia, lá longe. Então a logística dos caras faria com que eles chegassem mais desgastados, mais cansados, e o aproveitamento não seria o ideal. Então Pedro e Gerson ficaram de fora desta relação para jogar contra o América neste domingo. A provável escalação do Mengão Queridão é Diego Alves, Mateuzinho, Bruno Viana, William Arão, Felipe Luiz, João Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e, se estiver em condições de jogo, Gabigol. Bom, essa seria a escalação se o Gabigol chegasse a Curitiba. Eu tô gravando esse vídeo muito cedo nessa quinta-feira. E até o momento que eu editei e postei esse vídeo, o Gabigol ainda não tinha se apresentado no hotel onde os jogadores estão concentrados para a partida de daqui a pouquinho contra o Coxa. O que acontece é o seguinte, o Gabigol se queixou de dores na perna direita na seleção brasileira. A CBF fez por conta própria um exame onde constatou um pequeno edema nesta perna do Gabigol. Mandou esse exame para o Flamengo com uma observação, que esse edema não seria motivo suficiente para cortar o Gabigol da Copa América. Ou seja, o Tite entende que o jogador pode se apresentar à seleção brasileira, fazer o tratamento na seleção e ficar disponível para a seleção canarinho durante a competição sul-americana.
O Flamengo não gostou muito disso não, internamente soou que seria um pedido camuflado da CBF para que o atleta não jogasse hoje contra o Curitiba. O Dr. Márcio Tanuri nem está em Curitiba e o Flamengo mandou o Gabigol se apresentar na capital do Paraná. Acontece que como Gabigol e Everton Ribeiro vieram do Paraguai, eles fizeram uma escala em São Paulo e depois pegaram um voo para Curitiba. Pegaram não, pegou. Porque só o Everton Ribeiro se apresentou em Curitiba na noite, finalzinho da noite desta quarta-feira. O Gabigol não apareceu por lá. Obviamente que isso criou um mal-estar danado. O atleta tem vontade de jogar a Copa América. E o grande receio do jogador e da seleção brasileira é que ele entre em campo hoje e as dores se agravem, evoluindo para uma lesão, e o atleta acabe sendo cortado da Copa América. A gente discute muito a validade da Copa América, se tem essa necessidade de existir essa competição. A gente fala muito sobre essa competição não vale absolutamente nada, mas para os jogadores a competição vale e vale demais. Tanto é que está causando um receio e um desconforto dentro do Flamengo. Receio do Gabigol dessas dores se transformarem em lesão caso ele entre contra o Curitiba, e desconforto no Flamengo porque o jogador estaria teoricamente obedecendo mais uma determinação da CBF do que do clube. É preciso que a gente tenha muita calma para avaliar essa situação, assim como o Flamengo vai ter também. Hoje vai ser um dia de muitas reuniões no Flamengo para definir se colocam um Gabigol e assumem o risco dele se lesionar ou não pelo Flamengo e ser cortado da Copa América, ou se eles preservam o atleta, como foi feito, por exemplo, com o Pedro e com o Gerson, que não foram para Curitiba porque eles estavam na Sérvia, lá em Belgrado, capital da Sérvia. A distância é muito longa para aproveitar os dois jogadores. Então o Flamengo vai debater muito sobre isso. Agora, o detalhe é que pode acontecer o contrário do que vem acontecendo. Nós mandamos os nossos jogadores para a seleção e a seleção os devolve baleados. Dessa vez, o Flamengo, se colocar o Gabigol em campo, pode fazer com que a situação dele se agrave para uma lesão e aí não devolva o jogador em condições de atuar pela seleção brasileira. Mas é óbvio que o Flamengo vai tomar a melhor decisão possível. Como o Dr. Márcio Tanuri está no Rio de Janeiro, não está em Curitiba, pelo menos foi essa a informação que eu recebi agora cedo, é mais uma questão política mandar o Gabigol para Curitiba do que propriamente uma situação médica. Porque se fosse apenas uma situação clínica, o Gabigol teria que passar primeiro no Rio de Janeiro para ganhar o aval do Dr. Márcio Tanuri ou não e depois seguir ou não para Curitiba. Ele não vai passar pelo Rio de Janeiro, ele vai direto para Curitiba, onde o Flamengo tem muito menos maquinário para fazer qualquer tipo de exame e entender se o atleta tem condições ou não de jogar à noite. Então é uma decisão do Flamengo que parece ser assim, olha, quem manda em você somos nós somos os seus empregadores, você tem que cumprir com aquilo que a gente determinar. O relacionamento do Marcos Braz com o Gabigol é muito bom. Todas as vezes que o Gabigol dá um chilique, o Marcos Braz corre atrás dele para poder apaziguar, para conversar com o jogador, e eu até entendo. A folha de serviço prestado do Gabigol para a nação rubro-negra é gigantesca e muito bonita. Vale até um serviço de babá do vice-presidente do Flamengo, e desta vez eu não estou criticando o Marcos Braz. Estou dizendo que realmente tem que trabalhar com a cabeça de um jogador que a vida inteira foi mimado. A gente viu o que aconteceu com o Gabigol no Benfica, o que aconteceu com ele na Inter de Milão. De vez em quando ele perde um pouquinho a cabeça e é sempre bom ter alguém ali para colocá-lo com a cabeça no lugar. O grande problema é que, como nós não temos Pedro, se o Gabigol for cortado da partida de hoje, nós vamos entrar com o Rodrigo Muniz, que nem é um grande problema assim nesse momento, que o Rodrigo Muniz já provou o seu valor. Inclusive, segundo o Rogério Ceni, o Rodrigo Muniz sabe recompor. Há que se lembrar, pessoal, que o Rodrigo Muniz está sendo negociado com o Genk, da Bélgica. Está a alguns detalhes de conseguir fechar com o Genk. Imaginem se o Flamengo já tivesse conseguido fechar com o Genk, qual seria a nossa situação hoje? Como nós jogaríamos? Quem atuaria no lugar do Arrascaeta? Quem seria deslocado para o lugar do Pedro, que não vai jogar, e do Gabigol, que possivelmente não vai jogar? Aliás, as chances do Gabigol jogar são muito pequenas. Sem Gabigol e Pedro, como o Flamengo trabalharia para ter um centroavante
numa partida importante de Copa do Brasil? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Ser Flamengo é não ter um minuto de sossego, é não ter um minuto de descanso. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Gabigol. Eu espero que não seja uma daquelas situações como a gente tinha com o Paulo Guerreiro. Vocês se lembram? Que o Paulo fingia aquelas situações que o povo fazia exame, o Flamengo fazia exame e não conseguia constatar nada, mas o jogador falava que estava sentindo dores, não atuava pelo Flamengo, ia para a seleção peruana e jogava no dia seguinte. Vocês se lembram como a gente penou com o Guerreiro nisso? Será que nós vamos penar com o Gabigol nesse sentido também? Coloca aqui nos comentários que a opinião de vocês é muito importante. Agora, como eu disse, a gente tem que ter muita calma nessa hora, numa situação tão importante quanto essa, pra gente não armar uma armadilha para nós mesmos, né? Colocar jogador contra dirigente, dirigente contra jogador, jogador e dirigente contra torcida. Temos que saber aí, ter muita parcimônia. Agora realmente é hora de gelo no sangue para resolver toda essa equação. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários que ela é muito importante. Parabéns. Algumas pessoas estão me perguntando também se o Flamengo pode anular o segundo jogo se vencer o Curitiba por 3 gols de diferença. Não, pessoal, nessa terceira fase da Copa do Brasil, há os 2 jogos, de ida e de volta. Inclusive, o Curitiba está conseguindo faturar em cima desse jogo. Os caras fecharam 2 patrocínios pontuais para jogar contra o Mengão queridão. Isso quer dizer que Mengão dá audiência e os caras acabam conseguindo fechar mais patrocínios. A Copa do Brasil é uma competição muito importante para o Flamengo. O vencedor ganha algo em torno de 76 milhões de reais, mais do que o dobro do que dá o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, precisando de grana como tá, vai entrar de cabeça nessa competição. E a produção interrompeu meu vídeo ainda há pouquinho para me dizer que não era de esquecer de falar com vocês que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo fortíssimo CRB de Alagoas. Um dos nossos principais rivais no ano caiu perante a equipe modesta do CRB. -1 no nosso caminho na luta pelo campeonato da Copa do Brasil. Pessoal, não custa nada pedir mais uma vez para que você compartilhe os nossos vídeos, para que você deixe o seu like e para você ser inscrito no canal caso você não seja. Eu desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.